E aí foi quando ele me disse, ou tu vem, ou tu vem. O Lago do Jet era composto pelo lago, pelas churrasqueiras, as quadras de futebol e vôlei de areia, o paintball, que nesse momento em que eu acabei assumindo o restaurante, quem começou a cuidar do paintball foi meu irmão, que está com o paintball até hoje. E as coisas no Lago do Jet, elas foram um pouco acontecendo conforme a necessidade. Eu acho que as pequenas escolhas que a gente faz na vida nos levam até o futuro, né? Naquele momento, eu trabalhava em indústria, sempre trabalhei em indústria no meu começo da carreira. E foi quando o Rafael disse, não, eu assumo esse restaurante. E aí, em 1999, a gente criou o restaurante Lago do Jet e o Rafael assumiu a frente, onde então nós servíamos almoço aos domingos, abertos ao público, e sexta, sábado e domingo nós trabalhávamos mais como lanches e bebidas para os sócios de jet ski. E a nossa vida, nosso começo profissional foi assim, eu na indústria e o Rafael no restaurante Lago do Jet com o clube de sócios de jet ski. Aconteceu que eu trabalhava a semana inteira na indústria e no final de semana eu ia ajudar o Rafael no lago. Então eu ia lá ajudar a servir mesa, fritar pastel, servir bebida, né? Nós levávamos as bebidas e os lanches para os sócios na beira do lago e a gente foi tocando junto. Nós éramos jovens, nós não tínhamos filhos ainda e eu trabalhava 7 dias de semana, 5 na indústria e os 2 no final de semana junto com o Rafa. O restaurante, o objetivo era atender nos sábados durante o dia, nos domingos durante o dia. E começou a ter a necessidade de alguns clientes pedindo, vocês não fazem um jantar, vocês não fazem uma formatura. E a gente começou gradativamente a entrar no mundo dos eventos. Em determinado momento, eu engravidei do Arthur, né? Nosso mais velho, que hoje tem 21 para 22 anos. E os nossos anseios de vida mudaram um pouco. A gente queria construir o nosso futuro. Foi quando o Rafael parou de andar de jet ski, ele já tinha ganho alguns campeonatos e foi quando ele levou mais a sério o negócio do restaurante em si. Na ocasião, alguns sócios que nós tínhamos pediam para fazer festa de aniversário, uma janta de formatura, coisas pequenas assim, em função do espaço que era muito lindo, que a gente tinha lá. E a gente começou a fazer esses eventinhos pequenos, eventinhos para 30, 40 pessoas, que era um churrasco de aniversário, que era uma formatura. Mas quando a gente viu, a gente estava com uma demanda enorme de pessoas nos pedindo para fazer esses eventinhos. De pessoas totalmente aleatórias, pessoas que estavam vindo de fora, que conheciam o Lago do Jet em função da atividade de lazer, que era aberta ao público nos sábados e domingos, mas eles começaram a querer fazer orçamento para fazer essas festas. E nessa ocasião, a gente viu que poderia ser interessante trabalhar com eventos. E assim foi que a gente começou. Nessa época eu não trabalhava junto com o Rafael, ele que tocava tudo sozinho, ele atendia os clientes, ele definia o que iam servir de cardápio, bebidas, e na ocasião nós permitíamos que tudo que envolvesse o evento, o cliente pudesse organizar da forma como ele achasse melhor. Então a decoração podia ser externa, equipe de sonorização, nós só entrávamos com a parte do alimento, nós só entrávamos com a parte da alimentação e bebidas e o nosso espaço. E assim começou. A gente começou a fazendo eventos pequenininhos, eventos de aniversário, aniversário de 1 ano, aniversário de 15. E quando viu, a gente chegou no momento que a gente tinha muito mais eventos do que clientes no restaurante no final de semana. E aí a gente teve que tomar uma decisão.
essa decisão que a gente teve que tomar era se a gente continuava com os sócios de jet ski e com o restaurante ainda, ou se a gente ia para fazer só eventos, né? Porque o que acontecia? Às vezes, os eventos que eram contratados com a gente começavam cedinho e os sócios do jet ski estavam ainda andando de jet ski no lago nessa hora. E aí começou a dar conflito. Imagine só eu começar uma cerimônia de um casamento com um barulho de jet ski no fundo. E aí a gente começou a ter esse conflito de interesses, né? Os sócios de jet ski queriam aproveitar o máximo tempo, né? Aproveitar ao máximo a questão solar, a questão de clima e do dia de lazer deles. E ao mesmo tempo o cliente que estava nos contratando para o evento queria ter um espaço exclusivo para eles, sem gente de fora, né? Sem barulhos externos. E aí criou então o primeiro impasse que a gente teve profissionalmente falando, que foi continuar ou não com os sócios de jet ski. E aí nós definimos então que a gente ia encerrar os contratos de jet ski e realmente ia dar uma ênfase maior e trabalhar mais na questão dos eventos. Nessa época nós ainda servíamos almoço aos domingos, então a gente manteve a questão do espaço voltado para eventos nos sábados e no domingo a gente ainda tinha almoços. Depois de alguns anos com o restaurante trabalhando sábados e domingos e fazendo os eventos, chegou um ponto que os eventos começaram a ser interessantes para o restaurante. Só que humanamente era difícil de eu tocar aquilo sozinho. Eu já estava casado com a Dani desde 97. Ela trabalhava no trabalho dela, tinha o emprego dela, e nós tínhamos uma vida bem corrida, em que a gente trabalhava praticamente de segunda a segunda, porque quando ela não estava na empresa, ela estava me ajudando. E eu comentei com ela, disse, Dani, olha só, eu não estou mais dando conta sozinho e eu preciso de ajuda. Nessa ocasião, logo depois desse tempo, eu ganhei o Arthur. E quando o Arthur nasceu, a gente teve que decidir o que a gente ia fazer do nosso futuro, porque estava ficando um pouco pesado para mim. Porque eu trabalhava na indústria, cargo de gestão, me dedicando ao máximo. No final de semana eu ajudava o Rafael com o que ele precisasse no restaurante e nos domingos que a gente servia almoço. Só que a coisa começou a ficar pesada, né? Começou a ficar 24 horas trabalhando e foi quando a gente decidiu então que eu iria largar a minha vida profissional na indústria e que eu iria assumir o nosso negócio, meu e do Rafael, juntamente diariamente com ele, pegando junto, né, com mão na massa, que não a gente se fala. E foi quando, então, eu me desliguei da indústria. Eu me desliguei da indústria em 2007. Nisso, o Rafael já estava tocando o Lago do Jet há 8 anos sozinho. E aí foi quando ele me disse, ou tu vem, ou tu vem. Então a Dani acabou optando por vir trabalhar comigo e enxergou ali um potencial de a gente fazer uma coisa para nós, né? Então, eu acho que nós já estava lá há uns 5, 6 anos, quando ela veio trabalhar comigo. E foi quando a gente teve o estalo de começar a oferecer coisas para os nossos clientes. E nesse oferecer coisas para os nossos clientes, a gente definiu que a era do lago como para andar de jet ski estava chegando ao fim. E a gente optou por focar especificamente em eventos. E quando a Dani veio, a gente começou a criar várias coisas para oferecer para os clientes. E eu não me esqueço, a primeira coisa que a gente criou na época foi capas de cadeira e toalhas brancas para colocar na mesa. Foi uma coisa que a gente viu que todos os eventos precisavam e que a gente poderia oferecer isso para os clientes. Porque a gente tinha muito de... Como a gente só tinha um espaço especificamente para o evento e fazia parte da alimentação da bebida, vinha muita coisa de fora. E a gente começou a ter situações em que os clientes diziam, não foi bem isso que eu contratei, não era aquilo, isso não está bonito. Chegou o ponto de num evento, a decoração não estava legal e os clientes dizendo, nossa, a comida está muito boa, o ambiente é muito lindo, mas a decoração está feia. E aquilo meio que era um peso que nós estávamos carregando de uma coisa que não era nossa.
E a gente decidiu, acho que é o momento da gente investir nessas coisas que a gente pode oferecer para um evento em que a gente possa dar uma certa garantia para os nossos clientes de que as coisas vão acontecer. E aí que a gente começou a ter equipe de decoração, aí que a gente começou a ter material para oferecer, investir em toalhas e todo esse tipo de situação que a gente conseguiria agregar nos eventos. E aí em 2007, então, eu comecei a trabalhar direto com o Rafa. No começo foi um desafio grande porque a gente já estava casado há 10 anos, mas a gente ter uma vida conjugal é uma coisa, uma vida profissional é outra. Muita gente nos perguntava se ia dar certo, se não era arriscado misturar as coisas, né? E no fim, deu muito certo. Tão certo que a gente está aqui hoje comemorando os 25 anos de Altos do Vale. Desde o começo, a gente sempre foi muito comedido e muito ponderado. Nós dividimos as áreas, a área de marketing, a área comercial, a área de vendas, ficava comigo, a área de financeiro, administrativo, manutenção, operacional com o Rafael, e a coisa fluiu, né? A gente conseguiu trabalhar muito certo junto, a gente pensava a mesma coisa, a gente tinha os mesmos anseios, a gente tinha os mesmos sonhos de fazer aquilo ser mais profissional, de a gente crescer, de a gente deixar de pegar evento pequenininho, de 30, 50 pessoas e fazer eventos maiores. E realmente a coisa deslanchou. A partir daquele momento, a gente uniu forças no trabalho, a gente uniu experiências, né? Experiências não só acadêmicas da minha formação, como da formação do Rafael, mas de profissional mesmo. A gente criou fluxo de processo, a gente criou procedimentos internos, a gente criou uma qualidade de atendimento e tudo começou a fluir muito bem e a gente começou a ter a nossa agenda fechada todos os finais de semana. E isso para nós foi excelente, né? Então a gente trabalhava de segunda a segunda e a gente não se importava porque sempre foi a nossa vida. A gente sempre tocava junto aquilo e foi fantástico. Até que em 2011, por aí, provavelmente, a família fez um negócio com uma empresa de fora para usar a área para um outro fim. E nesse nosso contrato com essa empresa, nós teríamos que sair da área que a gente estava. E aí a gente conversou o que a gente ia fazer. Era um momento de a gente poder desistir do negócio, simplesmente dizer, ok, foi bom até aqui, vamos fazer outra coisa, tocar nossa vida, ou pensar de uma forma de continuar. E nesse continuar, a gente decidiu que a gente então teria a construção do novo espaço, um espaço mais moderno, um espaço maior, um espaço que comportasse mais convidados. E foi quando começou então a construção do Altos do Vale.